Olá, boa tarde. Vou ler alguns versículos que se encontram no livro de 2 Reis, no capítulo 13, e o versículo 14 a seguir, que fala da história da doença de Eliseu, e que quando o rei Joás foi visitá-lo, diz assim: a epígrafe é: Eliseu adoece e Joás vem ter com ele. Eliseu estava doente de sua doença, de que morreu. E Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flecha. E toma o arco e flechas. Então disse o rei de Israel, e disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco, e o pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs a sua mão sobre a mão do rei, e disse: abre a janela para o oriente. E abriu. E então disse Eliseu: atira a eira, não atira. E atirou. E disse: as flechas do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afar, até consumir. E disse mais: toma as flechas, e a tomou. E então disse o rei de Israel: fere a terra, e feriu 3 vezes, e cessou. E então o homem de Deus se indignou muito contra ele, e disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido, então ferirás os sírios até consumir. Porém, agora, só 3 vezes os ferirás. Os ferireis, na verdade. Irmãos, tem momento na vida, se você não tiver cuidado, você pode estar limitando a ação de Deus através de você. O profeta Isaías estava doente, o Eliseu, um dos grandes profetas de Deus, estava doente. E quando Joás foi visitá-lo, chorou muito, pois conhecia bem quem era o profeta de Deus. E tudo o que o profeta de Deus falava, naquele tempo, tudo realmente acontecia. O profeta manda ele pegar arco e manda ele pegar flechas. E ele pega, ele coloca a sua mão sobre a mão do profeta ou do rei. E diz: agora abre a janela que dá para o oriente, a janela virada para o oriente, e fere a terra. Ele tinha ali nas suas mãos, eu não sei quantas flechas ele tinha, mas a ordem do homem de Deus, a ordem do profeta de Deus foi: fere a terra. E ele atirou apenas 3 flechas. E o homem de Deus se indignou, disse: por 3 vezes tu ferirás, mas poderia ter sido 5 ou 6 vezes até consumir. E às vezes acontece muito isso conosco, né? A falta de direção de Deus nos nossos atos, nas nossas ações. Impedimos Deus de trabalhar, impedimos Deus de agir através das nossas vidas. Talvez, umas vezes por falta de fé, outras vezes por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Então, certo é que o profeta se dignou com o rei Joás e disse, né, que então disse, por 5 ou 6 vezes poderia ter ferido. Pense nisso. Talvez o título para essa mensagem seria: quando nós limitamos o poder de Deus. Quando nós nos conformamos, né, talvez com as migalhas que caem perto de nós e deixamos de ver a grandeza de Deus. O rei Joás perdeu, estava diante de uma oportunidade ímpar, de uma oportunidade que não voltava mais.
Segundo a ordenança do profeta, ele tinha que ferir. Mas ele feriu apenas 3 vezes. Era para ele ter esgotado todas as flechas que estavam ao seu lado. Certamente teria arriscado os assírios de perseguir Israel. Mas ele assim não o fez. Às vezes, a ação de Deus nas nossas vidas, o trabalhar de Deus nas nossas vidas, tem sido limitados ou pela nossa falta de fé, ou pela nossa falta de conhecimento. Que pensemos nisso.